Seja bem-vindo ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é sobre as campanhas de cada país sede das Copas do Mundo. Vale lembrar que esse conteúdo já foi apresentado pelo canal Soccer JM. Antes de começar, é muito importante que você deixe seu like e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este. Começamos com a seleção uruguaia, que sediou a primeira Copa do Mundo em 1930. Naquele momento, a Celeste era uma das grandes forças da competição, principalmente por ter vencido 2 edições dos Jogos Olímpicos na década anterior. Somado a isso, os uruguaios também eram favoritos devido à ausência de muitas seleções europeias nesse primeiro Mundial. A equipe não teve dificuldades para chegar à final e derrotar a Argentina por 4-2 no Estádio Centenário. Em 1934, a Copa foi realizada na Itália e já contou com mais participantes. Ao todo, 16 equipes duelaram no sistema de mata-mata em partida única. Em caso de empate, um jogo extra seria realizado para definir o vencedor. Os donos da casa avançaram a decisão após eliminarem Estados Unidos, Espanha e Áustria. A final contra a Tchecoslováquia foi equilibrada, mas os italianos venceram de virada após 2 gols nos minutos finais. A Copa do Mundo de 1938 foi a primeira que não foi vencida pelo país anfitrião. Naquela oportunidade, a França sediou o torneio, mas acabou sendo eliminada pela Itália nas quartas de final. Os italianos confirmaram o favoritismo mais uma vez e conquistaram o bicampeonato. 12 anos se passaram até a 4ª edição da Copa do Mundo. O Mundial voltou para a América do Sul e coube ao Brasil realizar o torneio pela primeira vez. A seleção estava bem preparada e contava com grandes estrelas do futebol nacional. A campanha foi relativamente tranquila até o quadrangular final e o Brasil precisava apenas de um empate contra o Uruguai na última rodada para ser campeão. Infelizmente, a decisão conhecida como Maracanazo foi um verdadeiro trauma para todos, já que a seleção perdeu o jogo de virada no segundo tempo. 16 seleções participaram da Copa do Mundo de 1954. O torneio voltou para a Europa e foi realizado na Suíça. O país sede não estava entre os favoritos, mas a campanha não foi ruim. Os suíços avançaram de fase num grupo que tinha Bélgica, Itália e Inglaterra. O sonho do Mundial acabou apenas na quartas de final, quando eles foram derrotados pela Áustria por 7-5. Em 1958, a Copa foi novamente realizada em solo europeu. A Suécia foi o país sede e havia grande expectativa em cima da seleção. Eles eliminaram equipes importantes como União Soviética e Alemanha Ocidental e encontraram o Brasil na grande decisão. Apesar de saírem na frente no marcador, os suecos perderam de virada por 5-2. Aquela seria a melhor campanha da história do país até os dias de hoje. Em 62 foi a vez do Chile receber a Copa. Assim como nas edições anteriores, o fator casa também foi determinante para a seleção anfitriã. O país alcançou a semifinal e só foi eliminado porque enfrentou o Brasil de Vavá, Garrincha, Didi e Amarildo. Como prêmio de consolação, os chilenos derrotaram a Iugoslávia na decisão do 3º lugar. A Copa de 66 foi disputada na Inglaterra. O formato da competição foi o mesmo das 2 edições anteriores e os ingleses foram campeões invictos. A decisão contra a Alemanha Ocidental foi uma das mais marcantes da história das Copas. Geoff Hurst foi autor de 3 dos 4 gols marcados pelos donos da casa e esse foi o primeiro e único título relevante da história da seleção inglesa. O primeiro Mundial realizado no México foi em 1970. Essa Copa ficou marcada por ser a primeira televisionada em cores. A participação dos anfitriões foi relativamente boa, mas após passar a primeira fase, a seleção mexicana acabou goleada pela Itália por 4-1 nas quartas de final.
Em 74, o evento foi realizado na Alemanha Ocidental. 2 anos antes, o país também havia organizado os Jogos Olímpicos e era forte candidato ao título mundial. Alguns dos principais jogadores da seleção atuavam pelo campeão europeu Bayern de Munique, como eram os casos de Gerd Müller, Beckenbauer e Paul Breitner. Os alemães derrotaram a forte seleção holandesa de Johan Cruyff e conquistaram assim a sua segunda Copa. A Copa do Mundo voltou a ser realizada na América do Sul após 16 anos. Dessa vez, coube à Argentina sediar a competição. O formato do torneio foi um pouco diferente, e as seleções precisavam passar por 2 fases de grupos para alcançar a grande final. A Holanda repetiu o feito da edição anterior, e os donos da casa também conseguiram a vaga na decisão após uma polêmica partida contra a seleção peruana. Os argentinos foram campeões na prorrogação, e o grande herói daquela partida foi o artilheiro Mário Kempes com 2 gols marcados. Uma das grandes seleções do continente europeu é a Espanha. Até o começo da década de 80, a Fúria ainda não havia conquistado uma Copa do Mundo. A melhor chance seria em 82, quando sediou o Mundial pela primeira vez. Apesar disso, a campanha foi bem abaixo das expectativas e dos 5 jogos que disputou, os espanhóis venceram apenas uma partida. Somente 16 anos de diferença separam o primeiro do segundo Mundial realizado no México. Isso porque a Colômbia, que sediaria o torneio, passava por graves problemas financeiros que impediram a sua realização. Assim como em 70, os donos da casa terminaram a competição na 6ª colocação. A eliminação aconteceu nas quartas de final após a seleção perder a disputa por pênaltis contra os alemães. Quem também realizava o Mundial pela segunda vez era a Itália em 1990. A Azzurra buscava repetir o mesmo desempenho de 34 quando havia conquistado o título. Apesar de todo o favoritismo, os italianos caíram numa dramática semifinal diante da Argentina. Na disputa pelo 3º lugar, o país venceu a Inglaterra por 2-1. A Copa do Mundo de 1994 foi disputada nos Estados Unidos. O torneio bateu o recorde de público, mas dessa vez os anfitriões passavam longe de serem favoritos. Apesar disso, a campanha foi bem digna e a seleção norte-americana só foi eliminada pelo Brasil nas oitavas de final. Pela primeira vez na história, o Mundial de 98 foi realizado com 32 seleções. A competição foi disputada na França e contou com a presença de craques como Ronaldo, Zidane, Bergkamp e Batistuta. Os franceses puderam finalmente conquistar o seu primeiro Mundial após uma campanha irretocável. O Mundial de 2002 foi realizado em 2 países. Japão e Coreia do Sul sediaram a primeira Copa em solo asiático, e ambas as seleções passaram da primeira fase. Enquanto os japoneses caíram nas oitavas de final para a Turquia, os sul-coreanos chegaram de forma surpreendente nas semifinais. O sonho de disputar a decisão com o Brasil acabou após a derrota para a Alemanha pelo placar de 1-0. Em 2006, a Alemanha voltava a sediar a competição. Apesar de toda a sua tradição nos mundiais, os alemães não estavam entre os principais favoritos dessa vez. Mas a campanha foi considerada muito boa, já que eles eliminaram a forte seleção da Argentina nas quartas de final. Por muito pouco, os anfitriões não alcançaram a grande decisão. Isso porque eles perderam para a Itália nos minutos finais da prorrogação. Na disputa do 3º lugar, a Alemanha derrotou Portugal por 3-1. A primeira Copa no continente africano ocorreu no ano de 2010. A África do Sul foi o país responsável por sediar o torneio, mas acabou obtendo um recorde negativo. Depois de cair num grupo difícil com França, México e Uruguai, a equipe se tornou a primeira anfitriã a ser eliminada na primeira fase de uma Copa do Mundo. 64 anos depois, o Mundial voltava a ser realizado no Brasil. Por conta do bom histórico da seleção nos mundiais, havia uma grande expectativa pelo hexacampeonato. Mas por mais que o Brasil avançasse de fase, o desempenho dentro de campo não era satisfatório. Quando chegou nas semifinais diante da Alemanha, o pior aconteceu. A seleção brasileira foi massacrada por 7-1 numa das partidas mais marcantes da história do futebol.
A Rússia sediou a Copa do Mundo de 2018. Naquele momento, não havia esperança de que o país pudesse fazer uma boa Copa, especialmente porque o nível da seleção nos meses anteriores era bem modesto. Todos se surpreenderam quando os donos da casa eliminaram a Espanha nas oitavas de final. Na fase seguinte, os russos estiveram perto de derrotar também a boa seleção da Croácia, mas dessa vez eles não tiveram a mesma sorte nas penalidades. Em 2022, o Catar sediou a competição pela primeira vez. A eliminação na primeira fase já era esperada, já que a equipe caiu num grupo com seleções mais fortes. Apesar disso, o desempenho foi ainda mais decepcionante porque o país não conseguiu pontuar em nenhuma das 3 partidas. Somando todos os jogos, o Catar marcou apenas 1 gol e sofreu outros 7. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e siga o Enciclopédia Futebol no Instagram. Um grande abraço e até o próximo vídeo!